Milagres acontecem, Padre Zezinho, coisa linda, né? Olha, pessoal, com muita alegria mesmo, estamos recebendo aqui no programa Povo de Deus, na tarde de hoje, nosso querido Padre Tarley Navarro Pádua Souza, pároco, atual pároco da paróquia Nossa Senhora das Graças, em Águas de Lindóia. Quero mandar um abraço para a Silvia Helena, para o José Carlos, que estão nos acompanhando. Essa entrevista, aliás, foi ideia da Maria Helena, da Silvia Helena, trazer para converse com o padre Tarley para ele vir no seu programa e tal. Eu conheci o padre Tarley por ocasião das visitas das relíquias de Santa Terezinha, lá no Carmelo de Barão Geraldo. Meu querido padre, bem-vindo, é uma honra receber o senhor aqui. Obrigado, Valdir. Também estou muito feliz de poder estar aqui, não é? Nós já estávamos nos programando, nos organizando para isto, e é uma alegria poder estar aqui no seu programa, poder partilhar um pouco da minha vida, do meu testemunho. Fico muito feliz pelo convite. Muito obrigado. Amém, padre. Nós que nos sentimos assim, agraciados com a presença do senhor. Aliás, desde já parabéns, né? Porque daqui 4 dias, aniversário do natalício. Exatamente, celebrar o dom da vida, Dom né? da vida. Isso acontecido há 46 anos atrás. Exatamente. Mas pelo que eu sei um pouquinho do testemunho de vida do senhor, o senhor tem uma nova data de nascimento, não é verdade? É, realmente. Então, padre, eu gostaria que o senhor compartilhasse com todos os nossos ouvintes a vida do senhor enquanto padre, como é que surgiu aí a vocação do senhor e como o senhor chegou a todo esse acontecimento que viralizou aí nas redes sociais. Eu assisti chorando o testemunho do senhor. Espero não chorar hoje, viu, padre? Certo. Então, eu gostaria que o senhor compartilhasse com nossos ouvintes tudo isso na vida do senhor. Certo. Então, eu nasci em São José do Rio Preto, aí no Noroeste Paulista, né? Minha família é de lá e eu tenho dois irmãos que moram naquela região e muitas primos, primas, tios, tias, né? Vários familiares. Mas ainda criança, meu pai decidiu vir morar em Mojimirim. Eu tinha uma irmã dele morava em Campinas, era a irmã mais próxima e morava aqui no Proença. Ela já faleceu. E meu pai também já faleceu, mas aí ele resolveu na época morar em Mojimirim. E eu cresci em Mojimirim, né, aqui na Arquidiocese de Campinas. Naquela época criança ainda era tudo Arquidiocese de Campinas, a minha diocese Amparo pertencia aqui, era a região leste, né, de Campinas. E assim foi surgindo a minha vocação, como jovem dentro da igreja, catequista. Meu pai sempre trabalhou na área de engenharia elétrica, meus irmãos, tudo nessa área. E eles ficaram muito surpresos de que eu não seguisse essa área, né? Eles gostariam que eu seguisse o mesmo caminho deles, né? Todos da família na mesma direção, assim, todos nessa área. E aí me despertou a vocação para o ministério, né? Ordenado. Eu senti esse chamado para o sacerdócio. Eu tinha uns 19 anos, 18 para 19 anos, eu tinha servido o tiro de guerra, né? Passei pelo exército. E aí depois, então eu fui fazer uma experiência vocacional e acabei entrando no seminário. Estudei em São Paulo filosofia, depois a teologia foi aqui na PUC Campinas. E fui ordenado padre já lá na Diocese de Amparo, né? Quando o Papa dividiu a diocese, logo em seguida eu voltei para como seminarista e fui ordenado pelo primeiro bispo de Amparo, hoje bispo emérito, que está morando em Jaú, né? Dom Francisco José Zuliani, um focolarino, pessoa muito boa, muito amigo, muito pai. Ele que me ordenou padre, diácono e padre. E comecei meu ministério, né? Ali em Pedreira, ajudando o saudoso Monsenhor Nilo, Romano Corsi, ali no centro de Pedreira, fui vigário dele por 2 anos, nos tornamos grandes amigos. Depois eu fui para a paróquia São João Batista, né? Mais em Amparo, ali uma área mais de região mais carente, popular, Coab, mas também fizemos um projeto muito bom. Lá trabalhei 4 anos lá, foi uma experiência muito boa. Aí o bispo me precisou como reitor, eu já era reitor do propedêutico por 2 anos.
Eu fui para o seminário maior, em Pedreira, voltei para Pedreira e fiquei 3 anos lá no seminário como reitor do seminário maior. E foi criada uma paróquia nova na periferia de Pedreira, Nossa Senhora Aparecida do Triunfo, e eu fiquei como pároco ali durante esse tempo. Aí depois eu fui transferido para Itapira, né, que fiquei lá por 11 anos. E em Itapira eu comecei a estudar em São Paulo, fazer um mestrado em teologia bíblica, e entrei para o doutorado, estava fazendo doutorado, estava assim, além de dedicação na paróquia, nos trabalhos da diocese, eu estava muito para essa área, né, acadêmica. Eu sempre gostei muito de estudar, sempre me voltei muito para isso. E Dom Luiz, que é o meu bispo atual, ele dá muito apoio aos padres nesse sentido, né, para que estudem. E isso é muito positivo. E eu recebendo esse apoio, esse amparo, eu fui estudar. Não que eu tivesse intenção assim de ser um professor em faculdades católicas, mas eu gostaria de me aprimorar, principalmente para ensinar um pouco mais a Sagrada Escritura nas paróquias, mesmo na diocese, nas escolas teológicas, catequéticas, poder ajudar, colaborar nessa formação. E aí começa essa história, minha história de meu testemunho de vida, né? Eu sempre tive saúde muito boa, e nunca tive nada grave assim de saúde. E foi um domingo, um sábado, tinha um aniversário numa chácara da minha irmã, né? Eu tenho uma irmã, e era um aniversário familiar, era um encontro de família, e eu disponibilizei tempo para estar com eles, porque a nossa vida de padre às vezes é muito corrida e a família às vezes acaba ficando um pouco, né, num segundo plano. E eu falei, não, eu quero estar nesse momento, ver meus primos de São Paulo, de Campinas, de outras cidades, eu vou lá estar com todo mundo. Os meus irmãos, eu tenho 2 irmãos, uma irmã, e fui para esse encontro. Foi muito boa, a noite muito agradável, e eu resolvi dormir lá, e no dia seguinte, era Domingo da Misericórdia, do ano de 2022. Então, acordei, era umas 6 horas, 5h30 da manhã, 6 horas, tomei um café com a minha mãe e falei, vou para Itapira, né? Era Domingo da Misericórdia, tinha missa, tinha batizado, e toda a programação dominical da paróquia, e assim fui eu. E nesse caminho, voltando aqui pela rodovia Adhemar de Barros, eu fui surpreendido, né? Era o Domingo da Misericórdia, um domingo depois da Páscoa, mas devido à pandemia, tinha sido transferido aquele carnaval temporário, sabe? Porque tinha proibido o carnaval no tempo do carnaval mesmo, né? E estava movimentadas, né? As cidades também, as rodovias, aquela coisa, né? E eu me deparei com um carro que estava no como chama? No Acostamento? acostamento. E esse carro, ele adentrou na rodovia. Ele certamente não me viu. E jogou meu carro no canteiro. E ali começa uma história, né? Essa história de muito sofrimento, de um calvário mesmo na minha vida. Eu fui socorrido, fiquei um pouco inconsciente, mas fui socorrido imediatamente, lá no hospital de Mojimirim. E assim, de imediato não tive nada, né? Nenhuma fratura. É claro que eu senti dor pelo impacto, a questão do cinto de segurança, né? No peito ficou aquela marca. E as dores, todo mundo dizia, não, isso é normal, porque essas dores aí é do acidente, foi a pancada, o cinto, né, te salvou, mas também teve o impacto e tal. E dores começaram a surgir, e eu comecei logo em seguida, além das dores começarem a contorcer, eu senti algumas dificuldades, umas diferenças no meu corpo. E comecei a levar tombos, do nada eu caía, né? Eu estava indo para o banheiro, de repente levava um tombo. Levantando da cama, levantava outro tombo. Estava andando, de repente caía. Como não tinha acontecido nada de um acidente grave, eu
fui procurar médicos para ver o que era isso, né? Porque estava muito estranho, dava um apagão assim e de repente cair, né? E eu procurei, fiquei 7 meses nessa luta procurando clínicas, hospitais, mas muitos médicos, especialistas de coluna, de vários, né? Que me indicavam, eu ia, e muitos exames, e não conseguiam encontrar. Até que me indicaram um médico que depois, né, de um longo tempo, aqui em Campinas, que eu sou muito grato, e que ele me atendeu assim com um enorme carinho, com muita atenção, e ele não percebeu que eu estava com alguma coisa grave. E ele olhou a ressonância, a raio-x, e disse, olha, a princípio o senhor está com uma vértebra 75% quebrada, né? Ou seja, a chance do senhor ter ficado tetraplégico era muito grande. E eu falei assim, olha, a situação é grave. O senhor poderia ter ficado aí numa cama para o resto da vida. Nós vamos ter que fazer uma cirurgia de imediato. E o senhor está com 8 vértebras machucadas. Então, assim, eu de imediato pensei, poxa, deve ser um problema realmente de coluna. Porque a minha dor era uma dor lombar e uma dor dorsal. Eu fiquei com isso, né? Mas ele achou que todos aqueles sintomas que eu estava tendo, não se encaixavam apenas com um problema, por mais grave que fosse, de coluna. E aí ele marcou a cirurgia e não me falou nada. Mas no dia da cirurgia, ele tirou material para biópsia. E me mandou ir numa reumatologista aqui em Campinas. E essa reumatologista olhou aquela pasta enorme, com muita paciência. E eu já estava na cadeira de rodas, já não estava andando mais. Já tinha perdido a força das pernas e não conseguia movimentar. Também das mãos, né? Não tinha mais... precisava de ajuda para tudo já. E a hora que a reumatologista foi vendo aqueles exames, ela disse, o senhor quer um diagnóstico? Eu falei, quero. E ela disse, olha, o senhor está com mieloma múltiplo. É um tipo de câncer de sangue. E deve já estar um pouco avançado. Eu vou já dar aqui a internação imediata para o senhor, né? Uma internação imediata. E eu fui aqui, eu procurei, a diocese ela tem plano de saúde para todos os padres, né, da Unimed. E eu fui para o centro médico aqui em Campinas. Quando eu cheguei no hospital, eu ainda estava no pronto-socorro, porque não tinha vaga no hospital. Esse médico, ele me procurou, nesse especialista de coluna, disse, olha, já está com diagnóstico, padre? Eu falei, já. E aí ele disse, eu falei para ele, né, eu estou com mieloma múltiplo. Ele falou, então, acabou de sair o exame aqui, eu tirei o material para biópsia, eu desconfiava que era algo grave mesmo, e o senhor realmente está com câncer, né? É isso mesmo, o senhor precisa se tratar, se cuidar. E ele falou uma frase para mim que na hora me marcou muito. Ele falou, olha, bendito o acidente que salvou a tua vida. Que coisa. Que bonito, né? A gente às vezes não entende os desígnios de Deus, né? Até na hora eu ficava pensando, poxa, esse jovem aí, né, passou a noite toda em festa de carnaval e acabou que não me viu, olha que situação, agora eu estou sofrendo. A gente pensa assim, por que isso, né? Não que eu tenha levado isso por uma questão de fé, porque Deus fez, nunca questionei isto. Mas eu falava, poxa vida, né? Poderia ter prestado mais atenção, poderia ter bebido menos, né? Poderia ter, né? Não tá dirigindo, se está bebendo, tudo isso teria sido diferente. Mas olha, às vezes até do mal, né? Deus tira um bem. A gente não entende as coisas. E realmente aquele acidente me despertou para que eu procurasse ajuda. E esse tipo de câncer de sangue, ele é um tipo de câncer muito silencioso. Geralmente a pessoa ela não sente muita diferença no cotidiano, na vida cotidiana. E a pessoa acaba não sentindo diferença, acaba não procurando um médico.
e quando descobre, a situação está muito avançada. E ele, quanto mais cedo você descobrir o diagnóstico, melhor para o tratamento. Então, no meu caso, quando eu descobri, eu estava com 9.000 células de câncer no corpo, né, espalhadas no corpo inteiro e mais concentradas na lombar e na dorsal, que é a região que esse tipo de câncer mais atinge, né? Ele atinge a massa muscular do corpo e a pessoa ela vai ficando enfraquecida, né? Ela vai perdendo a massa muscular, tanto que a coluna não consegue suportar o peso do corpo. E por isso a pessoa começa a perder os movimentos e precisa ficar cadeirante, né? Precisa ficar numa cadeira de rodas, precisa de ajuda 24 horas para tudo, para comer, para tomar um banho. A pessoa, o câncer em si, a gente perde a dignidade, né? É uma doença que tira a dignidade. Eu lembro do padre Léo, que está em processo de beatificação, lá da Canção Nova, ele falava muito isso, né? Que a gente perde a dignidade em todos os sentidos. No hospital, a gente não tem mais privacidade, né? A gente está na mão das pessoas, seja para tomar um banho, seja para sua higiene pessoal, você tem que contar com a ajuda de todo mundo, né? E é um sofrimento. Eu fiquei um pouco mais de 5 meses internado. Constrangedor, né, pai? Constrangedor. Mas assim, olha, eu agradeço muito a Deus pelas pessoas que Deus colocou na minha vida, né? Pela médica que me atendeu, o oncologista que é especialista em hematologia, lá do Centro Médico, a doutora Gislaine, a doutora Grazi, o doutor Vinícius, né? Toda aquela equipe médica. Eles fizeram tudo por mim também, assim, olha, a parte de medicação, atendimento, todos os enfermeiros, eles deram a vida ali para que eu pudesse ser bem atendido, para que eu sentisse o melhor possível, e eu senti isso. E aí, ali eu passei esse tempo ali e começa a minha história ali um pouco com Santa Terezinha. Nesse período de internação, foi engraçado que eu estava no hospital e quando eu fui para o hospital, minha mãe colocou no meu chaveiro uma medalha de Santa Terezinha. Eu nunca fui devoto de Santa Terezinha. Meu pai, como eu nasci em São José do Rio Preto, e meu pai também é de lá, e meu pai sempre teve devoção a São José. Então nós crescemos com muita devoção a São José. E sempre foi essa a minha devoção. Então assim, nunca fui, mesmo um padre, de ter devoção com muitos santos, sempre recorri a São José. E aí, o que acontece? Até quando eu estava na filosofia em São Paulo, tinha um padre que não gostava muito de Santa Terezinha. E ele fazia muitas críticas à espiritualidade, que não era muito uma espiritualidade para varão, para homem, que não sei o que, esse tipo de coisa, mas um preconceito. De fato, quando a gente não conhece profundamente Santa Terezinha, não estuda muito, às vezes a gente corre o risco de ficar numa caricatura, né, um rótulo de Santa Terezinha, que não é verdade, né? Eu acho que precisa de um aprofundamento, é uma espiritualidade muito madura, tanto que ela é doutora da igreja, né? Quando um santo, para se tornar doutor, ele tem que ter uma teologia espiritual, uma teologia em si, que possa ajudar outras pessoas a se santificarem, né? A viverem a fé com mais profundidade. E Santa Terezinha foi proclamada doutora, né, pelo Papa São João Paulo II. Mas eu não tinha, eu já tinha lido algumas obras, eu gosto muito de ler, de estudar, já tinha lido algumas coisas, mas assim, nada tinha me chamado tanta atenção. Quando as relíquias vieram aqui à Arquidiocese de Campinas, em 1997, passaram lá em Mojimirim, na paróquia de São José, ali do centro, que é a minha paróquia de origem. Então eu fui nesse dia, mas mesmo assim não me despertou muito. E aí, então, no hospital, tem um bispo amigo meu, que é bispo de Barretos, o Dom Milton, ele é especialista em Santa Terezinha, talvez um dos maiores especialistas em Santa Terezinha no Brasil. Coincidência, né? Coincidência. E aí, eu estava lá, internado, acamado, e ele me mandou um retiro que ele tinha pregado para uns padres sobre Santa Terezinha. Então, começou aí. Eu li alguma coisa sobre Santa Terezinha lá, um retiro, me fez muito bem lá no hospital, tudo. Depois tinha um enfermeiro e uma enfermeira que cuidavam de mim 24 horas lá.
né? E estavam lá à disposição para me ajudar, tal. E esse enfermeiro também era devoto de Santa Teresinha e me levou um quadro de Santa Teresinha e me colocou na frente, assim, da minha cama. E eu ficava olhando para ela, né, tal, rezando. E, e aí começa, esse testemunho começa aí, né, essa devoção. E as coisas pequenas que a gente não vai percebendo, né, são sinais de Deus, né. E tratando do câncer, eu fiz quimioterapia, radioterapia, muita quimioterapia, muita radioterapia. Eu perdi 30 quilos, então fiquei bem magrinho. Depois, além de tudo isso, começaram a surgir as consequências, porque a quimioterapia é um veneno, né, para matar a doença, né, e que bom que mata. Hoje a medicina tem muita medicação boa, mas também é um veneno que acaba matando células boas, tirando proteínas do corpo. E a própria quimioterapia, ela traz consequências, né? Às vezes a pessoa está internada, é o rim que dá problema, os rins dão problema, é o pulmão, é uma embolia pulmonar, as coisas começam a surgir, né? E no hospital, eu lembro hoje, e aí é o meu testemunho, né? No dia 16 de junho do ano passado, era dia do Sagrado Coração de Jesus, né? O dia da igreja, um dia que a igreja reserva para rezar pelos sacerdotes, né? É um dia de oração pela santificação do clero. E o clero da minha diocese, lá de Amparo, estava reunido em Pedreira, na igreja de São José, e este enfermeiro ligou para o vigário-geral que avisasse o bispo que eu tinha piorado. Minha situação era uma situação grave, eu já entrei no pronto-socorro, já fui para a UTI, né? Meu caso, e o agravamento maior naquele momento era o coração. Eu perdi 80% das forças do coração, né? Meu coração funcionava somente com 20% da capacidade de forças dele, né? Além disso, eu estava com embolia pulmonar. Eu sofri uma trombose na perna direita, o trombo foi pro pulmão, estava com 2 litros de água, né, no pulmão. A situação era gravíssima, né? Gravíssima. Eu estava com uma sudorese intensa, de minutos assim, eu ficava molhado. Isso o dia inteiro naquela situação. Aí os médicos fizeram uma aplicação para tirar aquela água. E assim, outros problemas, né? Tudo desregulado, meu corpo ficou totalmente desregulado. E ali na UTI, eu lembro que a médica então chamou e avisou, falou assim, olha, eu escutei, porque a gente tá lá internado, mas às vezes o corpo seu tá morto, acabado, mas sua consciência, né, é a última, tá ativa, né, a última que morre, né? E eu escutando, ela disse assim, olha, eu tô com 50 pacientes aqui na UTI e o padre é o pior paciente. Jesus. Ela disse, ele vai ser entubado agora à tarde porque não tem mais o que fazer. Nós fizemos o que era possível, ele está com câncer, essa situação dele é gravíssima, embolia pulmonar, é uma situação difícil. Esse tipo de câncer que eu tive, eu não falei isso, mas é interessante frisar. Ele geralmente dá em pessoas acima de 65 anos. E pessoas que tiveram contato com veneno, né, trabalharam geralmente na área rural e tal. Quando dá em idade menor que isso, eu tinha 44 quando descobri, ele vem muito agressivo, então difícil salvar, né? A agressividade da doença é muito maior. Geralmente, por ser pessoas mais idosas, mas ele vem mais fraco, então tem uma possibilidade grande de recuperação. E a situação minha estava gravíssima, né? Com toda essa situação de câncer espalhado e depois todas essas complicações que convergiam da doença, internação e tal. E a médica então pediu que chamasse a família, avisasse a família e avisasse o bispo e os padres. E o bispo, quando recebeu a notícia, nessa reunião do clero, né, nesse momento de oração pela santificação do clero, ele contou lá, né, ele contou a situação para o clero, ele partilhou a situação e ele pediu que os padres
rezassem a missa aquele dia à noite por mim. Isso, assim, olha, tinha muita gente rezando por mim já, né? Eu tô na 4ª paróquia agora, graças a Deus sempre fui muito querido, tinha correntes de oração. Ontem mesmo uma senhora me falava, uma madrinha minha de oração, que fizeram um círculo de oração que tinha 1.180 pessoas rezando 24 horas. Revezavam 24 horas. É uma corrente de oração, rezando em casa, um tanto começava, outro continuava. E as paróquias, né? Eu lembro de paróquias que os padres rezaram o terço, os padres dando a bênção do Santíssimo, até chorando, se emocionados, em direção ao hospital, né? Foi uma corrente muito bonita de oração. Uma verdadeira vigília. Uma verdadeira vigília. Olha, eu sou muito grato a Deus pelos meus irmãos padres lá do clero da minha diocese, de outras dioceses também, aqui de Campinas. Quantos padres foram me visitar no hospital, quantos padres me atenderam, me levaram comunhão, me deram unção. Não posso, tive um atendimento muito grande da diocese de Limeira, de São Paulo, Santo Amaro, várias dioceses, né? Que estiveram presentes ao meu lado, me ajudando, rezando por mim. E nesse dia que o bispo pediu não foi diferente, né? O clero se mobilizou, as paróquias rezaram, mesmo o povo que não me conhecia hoje fala, padre, eu rezei aquele dia, e, né? E eu sou muito grato a isso, né? A oração tem um poder grandioso, né? Produz mesmo milagres. Mas eu confesso para você, Valdir, que assim, mesmo no sofrimento, naquela agonia, eu não pedi que Deus me curasse. Eu não tive coragem de pedir. Eu achei muito indigno da minha parte, eu sempre tive assim que a vontade de Deus deveria prevalecer. E que se fosse o meu tempo, se fosse a minha hora, se eu tivesse cumprido a minha missão aqui na Terra, que eu estava preparado para ir, para partir, né? Que fosse feita a vontade de Deus. E aí eu lembro que eu tomei uma medicação bem forte depois de tudo isso e eu dormi, né? Dormi. E essa noite, eu tive um sonho. Antes do senhor contar esse sonho, nós vamos fazer um breve intervalo e voltaremos para o senhor contar para nós. Tá certo, combinado. A Rádio Brasil está apresentando Povo de Deus. CYK 678, CYG 857. a rádio da nossa gente. Rádio Brasil, Campinas. Hospital PUC Campinas apresenta Saúde em Pauta. Informações sobre saúde e dicas de prevenção para você viver melhor. Hoje aqui no Saúde em Pauta vamos falar sobre o câncer de cabeça e pescoço. E quem vai trazer essas informações para a gente é o Dr. Paulo Pizão, ele que é médico oncologista e também pesquisador do Centro de Pesquisa Clínica São Lucas, que pertence aí ao Hospital PUC Campinas. Doutor, quando a gente fala a respeito de câncer, podemos dizer que a informação correta é aí uma grande aliada nesse processo do tratamento? O primeiro tratamento do câncer é boa informação, né? E essas campanhas que lidam com a prevenção, a conscientização sobre o câncer de cabeça e pescoço são muito importantes justamente para passar essa boa informação. Então, o câncer de cabeça e pescoço, de acordo com o Instituto Nacional do Câncer, né, que é o órgão do governo federal que cuida das políticas nacionais aí de prevenção, tratamento do câncer, nós podemos esperar para esse ano de 2024, 2025, cerca de 40 mil novos casos por ano. Então é uma doença, assim, logicamente muito importante em termos de saúde pública. E a boa notícia, né, é que sim, existem formas da gente orientar a população a respeito dos primeiros sinais e sintomas, e principalmente orientar a população sobre a importância do diagnóstico precoce, porque o diagnóstico precoce vai levar a um tratamento mais simples, um tratamento com o intuito de cura e diagnosticado nas fases iniciais, esses tumores, eles atingem taxas de cura de até 90%.
Agora, falando em fatores de risco, prevenção, o que a população pode fazer para que, de alguma maneira, não tenha esse câncer ou fique atento aos sinais? O câncer de cabeça e pescoço, a gente conhece alguns fatores de risco. Então, por exemplo, para diminuir as suas chances de desenvolver esse tumor, é muito importante não fumar, né, dos subtipos de câncer de cabeça e pescoço, que nós estamos falando aqui do câncer, quando a gente fala câncer de cabeça e pescoço, a gente fala de vários tipos diferentes de tumor. O tumor da língua, da garganta, o tumor do lábio, da gengiva, o tumor dos seios paranasais, inclusive a pele da cabeça e do pescoço. Nesse grupo de tumores entra o câncer de tireoide, né? Então, não fumar é extremamente importante para diminuir o risco de desenvolver um tumor da cabeça e pescoço. Diminuir ao máximo, evitar o consumo de bebida alcoólica é muito importante, né? Usar o protetor solar, já falamos aqui várias vezes sobre a prevenção do câncer e como o câncer de pele inclui aqui a pele da cabeça, do pescoço, mas também do lábio, né? Enfim, então são várias medidas e que se tivermos consciência desse risco, podemos nos proteger dessa forma. Mas o antídoto para o medo é a boa informação, é o esclarecimento. Você ouviu Saúde em Pauta. Oferecimento. Hospital PUC Campinas. Mais dedicação, mais saúde, mais completo. Pegue um espaço que tenha o cuidado com a vida humana como princípio fundamental. Adicione uma história de carinho com as pessoas e de investimento contínuo em pesquisa e inovação. Some ainda o esforço permanente para garantir assistência de alta qualidade, graças a profissionais dedicados e em constante desenvolvimento. O resultado é uma trajetória de transformação na vida de milhares de pacientes atendidos e na sociedade de Campinas e região. Afinal, para nós, a saúde é um direito sagrado e nossa meta permanente é construir uma sociedade mais justa e saudável. Hospital PUC Campinas. 45 anos de compromisso com a vida. Rádio Brasil Campinas. Os vereadores e vereadoras da Federação PSOL Rede. É possível uma Valinhos diversa, sem preconceitos e com a valorização da nossa cultura. Precisamos eleger pessoas comprometidas com a cidade. Nestas eleições, vote Fábio Cerqueira, 50.000. Sou Laurinda Camargo e sei da minha vocação em cuidar. Quero fazer isso por Valinhos. Com Leopinho, prefeito, vote Laurinda Camargo, 18018. Rádio Brasil, a rádio da nossa gente. Agora, na Brasil, Radar Esportivo. Tudo sobre o mundo do esporte. Oferecimento Sicredi. Aqui o seu dinheiro rende um mundo melhor. O Corinthians largou na frente na disputa por uma vaga das semifinais da Copa Sul-Americana. Na noite desta terça-feira no Castelão, o Timão venceu Fortaleza por 2-0, com um gol de Coronado e outro de Yuri Alberto. Com essa vitória no jogo de ida, o Corinthians poderá perder por até um gol de diferença na próxima terça-feira, às 9h30 da noite, na Neoquímica Arena, para prosseguir na competição. Você ouviu na Brasil Radar Esportivo. A qualquer momento na programação. 4h05. Rádio Brasil, com você. Voltamos a apresentar Povo de Deus. Apresentação Valdir Cremasco. Estamos de volta com o programa Povo de Deus, nesta quarta-feira, 18 de setembro, mandando um abraço aqui para a Laíde Camargo, para o Edicler Brito, que está aqui espantado com esse lindo testemunho do padre Tarley, hoje pároco da paróquia Nossa Senhora das Graças, em Águas de Lindóia, diocese de Amparo. Olha aí, ele teve como segundo bispo
que foi um sacerdote que foi meu pároco lá na paróquia Nossa Senhora de Fátima, Dom Pedro Carlos Cipollini, não é isso, padre? Exatamente. Dom Pedro Cipollini. Padre, o senhor ia falar de um sonho que o senhor teve, quer dizer, o senhor está desacordado, entubado e sonhou, padre. Sonhei. Então, nesse sonho, apareceu para mim Santa Teresinha. Era uma imagem muito bonita, né? Muito bela, muito real. E ela veio em minha direção, com as mãos abertas, e tinha uma rosa nas mãos. Só que a rosa era dourada. E eu falei para ela, irmã, a rosa não é vermelha? Ela disse, não, a sua é esta. E depois ela pegou, disse para mim assim, você, a partir de hoje, é meu filho espiritual. E nos escritos de Santa Teresinha, ela tem muito isso, né? Ela fala muito disso, dos filhos espirituais dela. Ela escolhe esses filhos espirituais, né? E ela deu a vida pelos sacerdotes, pela santificação dos sacerdotes e pelos pecadores, né? Então ela ofereceu sua vida no Carmelo nessa intenção, né? E a partir dali eu acordei de manhã com esse sonho, né? Lembrando desse sonho. E quando a médica chegou, ela disse, o que aconteceu com o senhor? Eu disse, por que, doutora? Ela disse, nossa, o senhor ressuscitou. Olha. E aí, meus exames, tudo começou a melhorar, tudo estava mudado, tudo tinha melhorado. E ela já falou, passa para uma semi-UTI o padre, e depois da semi-UTI já passou para o quarto. Em 3 dias, eu estava em casa. Meu Jesus. Foi tudo da UTI, 3 dias para o quarto, 3 dias para casa? Não, da UTI. Para o quarto? Até a minha casa, 3 dias. Ah, da UTI para casa. Para casa. A outra coincidência, 3, né, padre? Exatamente. Foi uma ressurreição mesmo, né? E aí os exames constataram que eu não tinha mais nada, né? Que eu estava bem, né? Eu podia continuar em casa já. E o câncer desapareceu, né? Ele sempre os exames, assim, é normal uma pessoa fazer o exame e dar lá 550 células, isso é normal. Uhum. O meu dá indetectável, né? Nenhuma célula, né? E às vezes eu perguntei para a médica, ela disse, padre, tem coisa que a ciência não consegue explicar. E a própria médica falou. A própria médica. E a médica, essa médica é médica da Unicamp também, né? Ela é do centro médico, na área de hematologia, uma excelente profissional aqui em Campinas. Ela deu uma conferência na Unicamp sobre o meu caso, né? Que todo o tratamento, toda a situação, que realmente é um caso extraordinário, né? E agora, a semana passada, eu fui na cardiologista, porque meu coração ficou muito afetado, né? Muitos remédios, muitas coisas. E eu tomo uma medicação grande ainda, cada dia diminuindo, mas ainda tomo, para manutenção, tudo. E a médica cardiologista disse, olha, quando fez os exames agora para ver a situação do meu coração, ela disse, olha, precisaria tomar essa medicação e ficar muito atenta por 5 anos. Eu agora passou 1 ano, eu fiz todos os exames. A própria médica que fez o exame, ela disse, olha, o que o senhor teve? Porque o coração do senhor está normal. Olha só. Então, quando ela olhou o que eu tive, ela falou, meu Deus, é impossível, o que aconteceu, né? E aí a minha cardiologista disse assim, agora quem vai ter que dar uma palestra na Unicamp sou eu. Um simpósio lá, porque não tinha uma esperança de mudança tão rápida, porque a situação era muito grave. Sim, claro. Meu coração cresceu, teve muita coisa, né? Mas assim, olha, ela falou, agora é vida normal, né? Eu tenho vida normal. Saí de uma paróquia, eu voltei, depois que eu saí do hospital, 1 mês depois eu estava na paróquia. Uhum. Como pároco, minhas atividades. Logo em seguida eu fui eleito pelo clero, coordenador diocesano de pastoral, que é uma atividade que requer trabalho, dedicação. E depois, agora fui transferido de paróquia, né? Estou numa outra paróquia com seus desafios, continuo como coordenador de pastoral, ou seja, vida normal, graças a Deus. Você estava falando no intervalo sobre
Você vai falar sobre a oração agora, tá? Temos aí 3 minutinhos para o senhor falar de oração. Eu passei também por algo na vida, né? E que as pessoas perguntavam para mim assim, do que foram feitas as nossas orações? Rezamos tanto para que fosse salva e não teve salvamento nenhum. O senhor disse que toda oração é válida e que Nossa Senhora recolhe as orações. Explica isso para nós. Então, nenhuma oração é perdida, né? Se nós rezamos pela cura de alguém e essa cura física não acontece, você mesmo lembrou bem, às vezes acontece uma cura espiritual. E às vezes a nossa oração vai para aquela pessoa, nós nunca queremos perder, porque perder é difícil. Mas nós temos um tempo nessa terra, né? A vida, ela tem os seus ciclos e a sua missão. E a pessoa que nós rezamos, se ela não conseguiu essa graça, certamente porque a missão dela também chegou ao fim, não é? Ela completou esse ciclo. E que bom que existiu uma cura espiritual, e que bom que Deus operou esse milagre na vida dessa pessoa. Mas tem uma história que desde a igreja primitiva se conta que Nossa Senhora, ela recolhe essas orações, às vezes orações que nós achamos que não tem sentido, e tem sentido, né? Porque ela recolhe e ela coloca para essas pessoas que às vezes não recebem tantas orações, pelas almas do purgatório, pessoas que precisam se purificar, pessoas que precisam de orações para saírem dali e recebendo essa chance de Deus, ganharem a eternidade, o céu, né, para a ressurreição. Então vale a pena rezar, né? Eu sou prova disso, eu sou um milagre, uma prova disso, mas eu sei que Deus opera milagres de formas diferentes, de maneiras diferentes, então que a gente possa continuar firmes rezando. Essa é a grande graça que Deus nos concede e essa é a grande graça que produz milagres em nossas vidas. Aí entra uma outra coincidência. Quando a gente fala coincidência aqui, é providência, né? O senhor falando sobre Nossa Senhora, que recolhe essas orações e distribui de acordo com a necessidade dos filhos que não recebem oração. E o senhor vai para onde? Paróquia Nossa Senhora das Graças. Exatamente. Aquela que distribui graças. Exatamente. Coisa linda. Que coisa linda. Nossa Senhora está cuidando aí do meu ministério. Mas o senhor atribui a cura do senhor a Santa Teresinha. A Santa Teresinha. Muito bem. Esse milagre de intercessão de Santa Teresinha. Claro que, às vezes, as pessoas falam assim, mas é claro que é Jesus que faz o milagre, sim, né? Claro. Mas a intercessora é Santa Teresinha, né? Ela foi que intercedeu pela minha cura. E eu sou muito grato a ela. E que esse testemunho possa propagar a intercessão dos santos, né? Ajude a que as pessoas, através da intercessão dos santos, alcancem graças, porque nós temos esse tesouro espiritual na fé católica que deve ser usado, né? Que deve ser recomendado. Então, minha gratidão a você, viu, Valdir? A todo o programa aqui, Povo de Deus, toda a sua equipe. Obrigado por esse convite, por essa oportunidade. Obrigado também às pessoas que estão acompanhando o programa Povo de Deus. A minha bênção a todos eles, a minha gratidão, meu abraço. E a todas as pessoas que me ajudaram, que rezaram por mim, que estão aqui no meu coração. Levo comigo todos vocês para minha vida. Olha só, aqui a Adriana também está manifestando, a Silvia Helena aí, que testemunho, Santa Teresinha, padroeira das missões, rogai por todos os sacerdotes para que sejam fortalecidos na fé. Ela disse, eu me emociono com o testemunho do senhor Padre Tardei. E para terminar, Padre, gratidão minha, gratidão mesmo. Eu lutei para que o senhor estivesse aqui, alcancei essa graça, viu? E eu gostaria que o senhor rezasse, então fizesse uma oração para nós aqui da Rádio Brasil, que estamos precisando, né? E também para todos os nossos ouvintes. E leve o nosso abraço a toda a paróquia do senhor. Certo. Então vamos rezar, né, a oração mais bonita, que é a oração que Jesus nos ensinou. Vamos rezar por todas essas pessoas que estão nos escutando, aos que estão acamados, doentes, que nunca desistam, né? Às vezes no desespero, em situações de crises, tantas dificuldades que esse mundo traz, desemprego, né? Às vezes a calúnia, a perseguição, situações tão divergentes, mas que precisam de Deus, né? Então vamos pedir que Jesus olhe por todos estes irmãos e irmãs. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino.
seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, os pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Posso dar a bênção? Sim, claro. Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Pela intercessão da bem-aventurada Virgem Maria e de Santa Teresinha do Menino Jesus, que prometeu no céu fazer cair uma chuva de rosas, que chegue essa bênção, essa graça na vida de todos que nos escutam, que nos veem, para que alcancem a graça necessária. Desça sobre vós a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho, Espírito Santo. Amém. Gratidão, meu querido. Fique em paz. Deus abençoe. Breve intervalo, voltaremos em seguida. Agora.